Olá, amigos e amigas do saber. Neste vídeo vamos falar sobre filosofia e política. Nós vamos ver que a relação dos filósofos com a política é muitas vezes complicada. Vejam bem, Sócrates, por exemplo, foi condenado à morte pelo júri de sua cidade. Platão se envolveu em várias intrigas com tiranos de sua época ao tentar implementar o seu estado ideal. Guilherme de Ockham, já na Idade Média, teve que buscar asilo político em Munique para fugir do poder papal. Georg Lukács teve problemas na União Soviética e chegou a ser preso. E mesmo quando não estava preso, era muito criticado e sempre teve muitos problemas, assim como o Ernst Bloch, por exemplo, na Alemanha Oriental Socialista. E o Martin Heidegger, infelizmente, acabou aderindo ao nazismo. Estes foram apenas alguns exemplos em vários períodos históricos para mostrar que a relação dos filósofos com a política é muitas vezes complicada. Agora, essa complicada relação não se deve às idiosincrasias ou às personalidades dos próprios filósofos. Nós vamos ver que a própria natureza da atividade filosófica propicia este conflito com a política. E este é o tema deste vídeo, a relação entre filosofia e política. E as reflexões que nós vamos apresentar aqui se baseiam nas elaborações de Hannah Arendt em seu texto Filosofia e Política, texto que é a terceira parte de uma palestra proferida por Hannah Arendt em 1954. Esse texto dela, ela está lidando com os problemas da teoria e da prática após a Revolução Francesa. E nesse texto, a Arendt vai refletir sobre a relação entre filosofia e política, principalmente na Grécia Antiga, e vai considerar também o papel que o filósofo ocupava aí. Nós vamos ver que o espanto inicial do filósofo acaba o levando à mudez. Só que na vida pública, todo mundo quer ter opinião sobre tudo, então o filósofo fica em desvantagem. O filósofo não tem opiniões, entre aspas, para competir na esfera pública, onde todo mundo fala sobre tudo. Então o filósofo acaba se retirando da vida pública. Então vamos lá, acompanhe. E antes de iniciar, um breve recado: faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. Nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade porque não tem data para você iniciar e nem terminar, e o acesso é vitalício, e você ainda recebe um certificado ao final. O objetivo do nosso curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então você não vai ler comentadores ou literatura secundária. Os nossos vídeos vão te preparar para que você leia por conta própria textos dos próprios filósofos. Para saber mais, há um link aqui na descrição deste vídeo com um cupom de desconto. O nosso segundo recado é sobre o meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Neste curso nós fazemos um recorte naquilo que há de especificamente filosófico em Karl Marx. Para ver a grade curricular e também fazer a sua inscrição, basta clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. E o terceiro e último recado é que no momento em que eu publico este vídeo que você está assistindo, estão em andamento as gravações do meu mais novo curso Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. Mais informações em breve. Voltemos então ao nosso tema Filosofia e Política. Nós afirmamos que o problema do filósofo com a vida política em si não reside nas idiosincrasias, na própria personalidade dos filósofos, mas que o problema reside justamente na natureza da atividade filosófica. E aí que vai dar esse clash, né, entre filosofia e política. Vejam só, a Hannah Arendt afirma que o abismo que separa filosofia e política se originou com o julgamento e a condenação de Sócrates. Porque depois desse evento traumático, as duas áreas, filosofia e política, nunca mais caminharam juntas, fazendo-se talvez uma exceção a Immanuel Kant. Platão se desiludiu com a vida política ao constatar que Sócrates não conseguiu convencer nem seus juízes e nem os seus amigos. Quem lê lá a Apologia de Sócrates vê o Sócrates no tribunal e Sócrates não conseguiu convencer os juízes ou então grande parte de seus amigos. Então, a verdade do filósofo na polis, isso é, na cidade-estado grega, torna-se apenas mais uma opinião entre opiniões. Vejam só esse ponto. A verdade do filósofo na cidade
é uma opinião entre outras. Então o filósofo se retira da cidade, na qual, a propósito, ele também não é bem-vindo, ao contrário dos artistas e poetas. Artistas e poetas são bem-vindos nas cidades, mas o filósofo não é. E na cidade também o filósofo corre o risco de morrer, né? Então algumas das consequências do julgamento e da condenação de Sócrates para Platão foi o desprezo de Platão pela doxa e um anseio por padrões absolutos. Doxa é a palavra grega para opiniões, e doxa, na verdade, está sempre sendo utilizado em Platão como o contrário de episteme, que é a ciência ou o conhecimento. Então, Arendt afirma que Platão foi o primeiro a usar ideias, isso é, no sentido de padrões absolutos, na política. Uma das principais contradições decorrentes dessa separação foi a oposição entre verdade e opinião, ou entre episteme e doxa, como já mencionamos. E isso seria, segundo a Arendt, uma das conclusões mais antissocráticas de Platão. Porque, vejam, o que caracteriza o espectro político é a opinião. Com a condenação de Sócrates, ficou claro que, para Platão, a polis não sabe o que é bom para si mesma. A cidade não sabe o que é bom para si. E somente o filósofo poderia, então, saber o que é bom para a cidade. E surge, então, na obra de Platão, a figura do filósofo-rei. Isso é, o homem de frônimos, né, que é uma sabedoria prática, no grego essa palavra significa isso, né, o frônimos é uma sabedoria prática. Esse homem tem até insights para liderar, mas não para governar. Preste atenção nessa diferença. Uma coisa é liderar, outra coisa é governar. Então o indivíduo que tem esse frônimos, essa sabedoria prática, ele pode até liderar, mas governar seria outra coisa. Além disso, para Platão, as coisas eternas, isso é, aquelas coisas que eram objeto da investigação filosófica, eram mais valiosas do que belas. E por isso Platão deu prioridade, em seu pensamento, à ideia do bem e não à do belo, como era comum na Grécia. Porque o bem pode ser colocado em utilidade, mas o belo apenas brilha, o belo apenas aparece. Os filósofos se refugiam então na tirania da verdade. Os diálogos platônicos que tratam da política terminam sempre com um mito amedrontador que ameaça com punição e castigos. O Platão quer com isso vencer através do medo. E o filósofo busca então construir um modelo ideal e implementá-lo na prática, transformando a praxis em techne, em fabricação. E isso tem uma consequência interessante, segundo a Arendt. O fato de os filósofos tenderem a se aproximar de ditadores não é casual, como mostram os exemplos de Platão e de Martin Heidegger, porque a verdade eterna é que deve então governar a polis, da qual os homens não podem ser persuadidos. Isso é, os indivíduos não podem ser persuadidos da verdade, porque a persuasão vem das opiniões e não da verdade. E isso é também uma forma de violência e não o seu oposto. Sócrates queria tornar a cidade mais verdadeira. Vejam só, Sócrates queria tornar a cidade mais verdadeira. E o que Sócrates fazia? Ele tentava extrair a verdade a partir da doxa, a partir da opinião de cada um. Para Sócrates, então, ao contrário de Platão, o filósofo tem que ser, na cidade, a sua mosca, não o seu governante. Então vejam só a leitura da Arendt, que é interessante, né? Enquanto para Platão o filósofo tem que ser rei ou governante, para Sócrates o filósofo tem que ser aquela mosca, aquele que incomoda, aquele que sai na praça pública conversando com todo mundo e incomodando. A questão da amizade também é fundamental para a política, porque o insight político por excelência é ver o mundo do ponto de vista do outro. Vejam só, o insight político por excelência é você conseguir ver o mundo a partir do ponto de vista do outro. Então, a única virtude importante do estadista é compreender o maior número possível de realidades. É bem interessante essa visão da Arendt também. O estadista tem que compreender o maior número possível de
realidades. Para Sócrates, a função política do filósofo seria, então, estabelecer um mundo comum sobre a base da amizade sem necessidade de governo. E Arendt considera que Aristóteles, quando ele aborda o tema, ele está criticando Platão e retornando, então, a Sócrates. Porque Aristóteles vai falar sobre a questão da ética e da política, da relação entre ambos. E a amizade é um ponto importante de sua ética. Então, a amizade é mais importante até mesmo que a justiça. Por quê? Porque onde há amizade, a justiça é desnecessária. Pare para pensar nesse ponto. Que interessante. Onde existe amizade, a justiça é desnecessária. A desilusão de Platão, então, se deu porque Sócrates, de certa forma, tentava converter os cidadãos da polis em amigos. Agora, a pluralidade dos homens não pode ser abolida, porque ainda que o homem vivesse sozinho, ele viveria na condição de pluralidade consigo mesmo e teria que suportar a si mesmo. E Arendt faz uma reflexão interessante. Ela diz, olha, refugiar-se na solidão total é entregar-se da forma mais radical à pluralidade inerente ao ser humano, porque é a companhia dos outros que me faz novamente ser um. Isso me lembra até mesmo uma reflexão de Feuerbach, na qual Feuerbach diz que o indivíduo é ele mesmo um eu e um tu, e que só nós, seres humanos, conseguimos ser um eu e um tu ao mesmo tempo. E Arendt continua, ela diz o seguinte, olha, viver com os outros, por sua vez, começa por viver junto a si mesmo. Pare para pensar nisso. Viver com os outros começa por viver consigo mesmo. Vejam bem, somente aquele que sabe viver consigo mesmo está apto a viver com os outros. E isso é o que fundaria a ética, assim como a própria lógica. Na polis, na cidade-estado grega, os homens não apenas são, mas eles também aparecem. E aparecer é fundamental para os gregos, e isso se relacionava à vida pública, porque quem estava em casa naquela época, que eram mulheres e escravos, por exemplo, estes não apareciam. Então, um ato, uma determinada ação, poderia ser considerada boa se não aparecesse, se não fosse vista por ninguém? Sócrates era da opinião de que nós devemos ser para nós como nós aparecemos para os outros, porque nós nunca estamos de fato sozinhos. E por que nós nunca estamos sozinhos? Porque nós sempre estamos com a gente mesmo. Vamos esclarecer este último ponto com um exemplo. Vejam só, ninguém quer se tornar um assassino. Porque mesmo que ninguém tome conhecimento deste ato, mesmo que a gente mate alguém e ninguém fique sabendo, ninguém quer conviver com um assassino. Porque se eu mato alguém, eu sou um assassino e eu estou convivendo comigo mesmo que sou um assassino. Então, se eu cometo um assassinato, eu tenho que tolerar a companhia de um assassino e eu vou passar a enxergar todos os outros a partir de meus parâmetros, de meus padrões. Isso é, eu projeto a mim mesmo nos outros. Eu vejo a todos como potenciais assassinos. E esta é a doxa, a forma como o mundo se abre para o assassino aqui do nosso exemplo. Então, ser um assassino sem que ninguém o saiba não permite ao assassino ser feliz, porque ele mostra não querer viver com quem ele não pode concordar. É uma contradição lógica, E contradição lógica e má consciência estão unidas para Sócrates. E é por isso que Sócrates tem aquela tese de que a virtude pode ser ensinada, porque o homem é um ser pensante e atuante em um só. Pensamento e ação andam juntos. Agora, ser um filósofo na polis é muito perigoso. Ser um filósofo aos moldes de Sócrates, porque buscar a verdade na opinião, na doxa, como Sócrates queria fazer, pode levar à destruição da própria doxa, da própria opinião. Como no caso do rei Édipo, no mito do Édipo, que toda a sua doxa, a sua opinião, glória e fama, foi destruída quando ele soube a verdade. Então, a verdade pode destruir a realidade política dos cidadãos
e também destruir todas as opiniões em geral sem colocar nada ali em seu lugar, como acontece, por exemplo, nos diálogos chamados aporéticos de Platão. E o que são esses diálogos aporéticos de Platão? Esse adjetivo aporético tem ali o prefixo a, que no grego é um prefixo de negação, e poros, que é um buraco, uma saída. Então, aporético é que não tem buraco, não tem saída. Né? Igual quando a gente fala poros da pele, pois é, esses buraquinhos. Né? Então, é nesse sentido do aporos, ou seja, não tem saída. Esses diálogos aporéticos de Platão são diálogos nos quais Sócrates discute com alguém, Sócrates destrói as opiniões, mas não chega a conclusão alguma. Então são diálogos que terminam sem uma conclusão. Então o conflito entre filosofia e política, que é o tema aqui deste vídeo de hoje, teve como uma de suas causas o fato de Sócrates tentar tornar a filosofia útil para a polis. Agora, após Sócrates, o filósofo deixa a cidade, como fez Aristóteles quando foi ameaçado. Então, os filósofos deixam de se sentir responsáveis pela cidade. E essa não é uma questão histórica, uma questão meramente momentânea que aconteceu ali com os gregos, porque na leitura de Arendt, esses efeitos já duram 2.500 anos. Você se lembra da alegoria da caverna de Platão, também chamada de mito da caverna? Pois é. A Arendt afirma que também essa alegoria tem suas raízes no conflito entre filosofia e política. Essa alegoria seria uma biografia condensada do filósofo e pode ser dividida em 3 etapas. A primeira etapa pode ser chamada como a do cientista, né, no qual aquele indivíduo pretende ver como as coisas são entre si mesmas. Né? Lembrando aqui, eu parto do pressuposto de que você se lembra da alegoria da caverna, né? Que um dos prisioneiros ele consegue sair e ver, na verdade, como são as coisas lá fora. E percebe que tudo aquilo que eles sempre viram na caverna, né, aquelas sombras na parede, elas não eram nada mais do que sombras mesmo, não eram as coisas próprias. Então, nessa alegoria, nesse mito, a gente tem essas 3 etapas, e a primeira seria então a do cientista, né, na qual o indivíduo pretende ver as coisas como são em si mesmas. Então, aquelas imagens na parede, aquelas sombras, são na verdade doxa. Na segunda fase, quer-se ir além, descobrir de onde é que vem o fogo que ilumina os objetos e as causas das coisas. Então aparecem as ideias, o que seria o clímax, né, na vida do filósofo. E na terceira nós temos a tragédia, isso é, ter que retornar à caverna por não pertencer àquele mundo que foi contemplado. Então, quando o filósofo tem que voltar à caverna, ele tem uma perda de sentido e de orientação. É o que acontece quando se passa de uma esfera a outra. É o que acontece quando a gente está num lugar muito iluminado e a gente de repente entra em um recinto, em um ambiente escuro. Inicialmente você perde o sentido à orientação. Você precisa de um tempo para se reacostumar. Agora, é essa a situação do filósofo, né? Quando a gente está imerso na filosofia e tem que voltar para o mundo das opiniões, a gente acaba ficando desnorteado, sem opinião para competir. Em um de seus diálogos, chamado Teteto, Platão mostra que o filósofo sofre do espanto. Isso é, esse espanto é, na verdade, um patos, é algo que o filósofo sofre, ao contrário da doxa, que é algo construído. Então, tanto para Platão quanto para Aristóteles, a verdade última está além das palavras. E esse espanto só pode ser traduzido em forma de perguntas últimas. É por isso que o filósofo mais pergunta do que dá respostas, porque esse espanto que ele sofre não pode ser traduzido na forma de afirmações concretas, é isso ou é aquilo. É por isso que o filósofo sempre faz perguntas, e não perguntas quaisquer, mas perguntas últimas. E se o indivíduo, se o homem perde a capacidade de fazer essas perguntas irrespondíveis, ele perde também a capacidade de fazer as perguntas que são respondíveis. Então vejam só, o que caracteriza, o que diferencia o filósofo é esse espanto, que é no grego o taumatzein. Essa experiência, por ser incomunicável, leva o filósofo ao silêncio, a saber que não sabe nada, enquanto que no âmbito social,
todo mundo quer opinar sobre tudo o tempo todo. Agora, não é que só o filósofo experimenta esse espanto. A diferença é que o filósofo dá continuidade a esse momento de espanto. A filosofia, então, começa no espanto e termina na mudez, ou seja, a filosofia termina exatamente onde começou. A diferença entre o filósofo e a multidão é que a multidão se recusa a experimentar esse patos, a sofrer este espanto, porque a doxa, como nós já afirmamos, é o oposto do espanto. Então, o conflito do filósofo com a polis, com a cidade-estado, se dá quando o filósofo faz perguntas que surgem do espanto. E como a experiência última do filósofo é a mudez, então o filósofo se coloca fora da polis, ele se retira da cidade. Ele entra em conflito com as opiniões e está em desvantagem, porque o filósofo não tem uma opinião para competir com a multidão. Uma das conclusões, então, de Hannah Arendt é o seguinte: olha, o filósofo destrói dentro de si a singularidade da condição humana ao tentar prolongar indefinidamente, ou seja, ao tentar tornar modo de vida aquela singularidade do espanto. Então foi este o nosso vídeo de hoje. E lembrando, mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O link está na descrição deste vídeo, assim como o link para o meu mais novo curso, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, considere ser um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se, há um link aqui na descrição deste vídeo, ou então fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.